Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, seja bem-vindo ao programa Conexão da Fé. É para nós uma grande alegria poder contar com a sua companhia durante os próximos minutos, em que temos o prazer de abrir a Bíblia para ver o que é que a Bíblia ensina e assim podermos caminhar mais próximos com o nosso Deus. Deus é de tal forma bom que quanto mais conhecemos acerca dele, mais o amamos. Quanto mais conhecemos acerca dele, mais preparados vamos estar para caminhar com ele. Na Bíblia temos tudo o que precisamos para viver a vida que vale a pena ser vivida. Fomos criados de propósito e com propósito. E fazemos bem em escutar aquilo que Deus tem para nos dizer na sua palavra. Queremos, neste estudo de hoje, falar sobre a pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que nós podemos saber para a nossa vida, a diferença que conhecer Jesus pode fazer na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo é, então, um suficiente Salvador. Em Cristo temos o que precisamos para nos podermos relacionar com Deus. Temos, então, nele paz verdadeira com Deus. O nosso tema de hoje, eu já aqui o referi, então Jesus é o nosso suficiente Salvador. Queria partilhar convosco uma passagem bíblica. Está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra de Deus diz: "Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai." Jesus é aquele que permite que sejamos filhos de Deus. Jesus é aquele que cumpre tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir. Nascemos com uma inclinação normal para o pecado, nascemos já dirigidos a uma vida longe de Deus. O pecado afasta-nos de Deus porque Deus é tão puro. Deus é comparado com a luz. E Deus é tão puro que qualquer uma das nossas manchas se torna visível e impede o nosso relacionamento com Ele. Para nos relacionarmos com Deus e termos finalmente a paz com Deus, temos que ver todas as nossas manchas removidas. E temos que, de certa forma, ser considerados justos, inocentes, puros. Temos que nos tornar como se nunca tivéssemos pecado. Ora, Jesus é aquele que cobre com o seu santo sangue todas as nossas culpas, e se nos colocarmos debaixo do sangue de Cristo, aos olhos de Deus, tornamo-nos inocentes como se nunca tivéssemos pecado. O problema do homem não é não haver solução para o pecado. O problema do homem é o orgulho que o impede de receber a solução que Deus providencia. Queria que víssemos em primeiro lugar, o nosso primeiro tema então será que Jesus é uma encarnação indispensável. A nossa passagem diz-nos: "Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei." Sabemos que Jesus
nasceu na cidade de Belém. Aliás, 400 anos antes do seu nascimento, foi anunciado que Jesus haveria de nascer naquela cidade. A cidade de Belém nem hoje tem uma dimensão grande, não é uma mega cidade. Muito menos 400 anos antes de Cristo. No entanto, Deus, na sua sabedoria infinita, na sua graça, cuidado para conosco, Deus até anunciou o próprio lugar onde Jesus havia de nascer. Ora, Jesus nasceu na cidade de Belém, mas Jesus não tem o seu início na cidade de Belém. Jesus é o eterno Filho de Deus. Jesus sempre existiu. Jesus, então, na cidade de Belém, quando nasceu pela Virgem Maria, Jesus teve apenas, então, o seu início como encarnação humana. A Bíblia diz-nos que grande é o mistério da piedade. Deus fez-se carne e habitou entre nós. Essa é uma maravilha que para nós é impossível de explicar. Como é que o Deus poderoso, Criador, se tornou carne para viver entre nós. Temos que Jesus, então, nasceu na época certa. O nosso versículo diz que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. A palavra plenitude tem uma ideia de totalidade. O sentido é que Jesus veio ao mundo no tempo certo, no tempo que Deus determinou. O tempo em que Jesus nasceu foi uma época incrível da história da humanidade. Quando Jesus nasceu, a terra de Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. O Império Romano dominava quase todo o mundo conhecido, e então toda a Europa, o norte de África, a Ásia Menor. E o Império Romano tinha estabelecido aquilo que era conhecido como a paz romana. Por todo o Império e à força das suas legiões, o Imperador Romano tinha estabelecido a paz. Havia paz por todo o lado do Império Romano. Essa era a causa da enorme prosperidade de Roma naquela altura. Para além de haver paz, havia um sistema elaborado de estradas que nunca tinha sido visto até então, tal sistema de estradas. A informação e as pessoas viajavam agora por todo o Império a velocidades nunca vistas até então. Temos ainda nos nossos dias uma expressão que vem daqueles tempos. Nós dizemos: todos os caminhos levam a Roma. E temos ainda no nosso país, em Portugal, temos estradas romanas que podem ser vistas, pontes romanas com 2000 anos ainda em utilização. Os romanos eram, de facto, muito eficazes na sua forma de construção. Havia paz por todo o Império, haviam estradas por todo o Império, havia uma língua que estava a ser falada por todo o Império. Era a chamada língua franca. Da mesma maneira que hoje, no mundo dos negócios, é utilizado o inglês um pouco por todo o mundo, naquela altura era o grego que era usado. Os romanos tinham conquistado militarmente a Grécia, mas a Grécia, culturalmente, foi a Grécia que conquistou o Império Romano. E então é precisamente na língua grega que vem o nosso Novo Testamento, as Escrituras que dão testemunho sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre o facto de Ele ser o único Salvador. Quando a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, tem a ver que Deus escolheu
a época histórica ideal para que a mensagem do seu amor pudesse chegar a mais pessoas em menos tempo. O Filho de Deus ele próprio é Deus Filho, e Ele é o único capaz de servir de mediador. A Bíblia diz que Jesus consegue ser o nosso mediador, e Ele é apresentado como o único mediador. E Jesus é o único mediador porque Ele é o único que é 100% Deus. Jesus é o Todo-Poderoso Deus. Todas as coisas, todo o poder me foi dado, disse Jesus. O livro do Apocalipse chama o Todo-Poderoso Deus. Jesus é ao mesmo tempo Deus, mas Jesus então também se identifica com o homem porque ele nasce de uma mulher. Ele então é nascido de mulher, segundo a nossa passagem. Jesus cumpre na perfeição a promessa que Deus tinha dado em Gênesis 3, versículo 15, quando Deus disse que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus nasceu de uma virgem, é 100% homem, mas porque nasce de uma virgem, Jesus nasce sem a inclinação para o pecado. E assim ele pode identificar-se com a humanidade que veio salvar e pode viver uma vida completamente sem pecado. Jesus cumpre também a profecia dada ao profeta Isaías. Isaías tinha dito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse seria um grande sinal dado. E de facto, assim que chegou a plenitude dos tempos, vemos o nascimento de Jesus tal como tinha sido profetizado. Aqui, esta escritura em Gálatas capítulo 4 confirma que as igrejas dos primeiros séculos, ou as igrejas primitivas, as primeiras igrejas, tinham uma crença profunda na doutrina do nascimento virginal de Cristo. Quando Paulo escreve à igreja dos Gálatas, Paulo está a dizer Jesus veio nascido de uma mulher. Esta era a indicação que eles criam que Jesus era o cumprimento daquela promessa dada no Jardim do Éden, que Jesus era nascido de uma virgem. Muitos dizem que isso, o facto de Jesus ser nascido de uma virgem, é uma invenção muito posterior. Dizem que, de facto, ninguém nas igrejas primitivas acreditava no nascimento virginal. Dizem que toda a gente sabia quem era a mãe e quem era o pai de Jesus. Histórias horríveis e blasfemas foram inventadas para dizer que Jesus teve um nascimento e uma concepção normal. Meus amigos, minhas amigas, Jesus é a encarnação do Deus vivo. Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e só assim é que Ele se pode identificar connosco, sendo puro e sem pecado, para poder ser o nosso Salvador. Era necessário que Deus então se fizesse carne para se identificar com a humanidade, para poder cumprir a lei em nosso lugar. A lei de Deus é dada com normas específicas, uma lei complicada, uma lei muito restrita, e não há pessoa nenhuma que consiga cumprir a lei de Deus. Precisamos de alguém, um ser humano que venha e que cumpra toda a lei para que através dele possamos alcançar o perdão de Deus e podermos ter comunhão com Ele. Jesus é esse, nascido sob a mulher, nascido sob a lei, para poder então ser o nosso Salvador, para ser o nosso substituto. João Batista, olhando para Jesus no início do ministério público de Jesus, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele Cordeiro que é sacrificado em nosso lugar para nós podermos ter a vida eterna. Para Jesus poder deixar o céu e vir identificar-se com o ser humano,
foi necessário que ele desse exemplo de grande, enorme humildade. Eu já ouvi falar de uma lixeira junto à cidade de Manila, nas Filipinas, uma enorme lixeira a céu aberto, onde vivem dezenas de milhares de pessoas sem quaisquer condições. Essas pessoas vivem naquela lixeira em barracas construídas com o lixo que os outros deitaram fora. E essas pessoas enviam os seus filhos todos os dias para procurarem na lixeira pelos alimentos que vão comer naquele dia. Meu amigo, minha amiga, você algum dia deixaria a sua casa confortável para viver num lugar assim? Mas para Jesus, deixar a glória do céu e vir encarnar como ser humano neste mundo é muito mais do que o sacrifício que você faria para ir viver para um lugar daqueles. Precisamos de deixar de tentar chegar a Deus através do que nós conseguimos fazer. Precisamos de fazer de Jesus e apenas dele o nosso substituto. Tenho que deixar Cristo viver em mim. Que a vida que eu vivia, deixar para trás e entregar-lhe todo o meu ser. Dizer, Cristo, eu não consigo viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero agradar a Deus. Vive em mim. Esta é a bênção de poder fazer de Jesus o nosso substituto. Da mesma maneira que Jesus veio no tempo ideal, hoje é também o dia ideal. Se você está sem Cristo no coração, se você nunca fez de Jesus o seu substituto, então hoje é o dia ideal para você receber a salvação e começar a sua nova vida como cristão. Por que não arrepender-se do seu pecado, pedindo perdão a Deus do seu pecado e receber agora mesmo, pedindo a Deus que o salve. Diga a Deus que confia no sangue derramado na cruz e apenas no sangue de Jesus pelo seu pecado. Se você já é crente em Jesus, hoje também é o dia ideal para si. Hoje é o dia ideal para você falar a alguém de Cristo. Hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O que é que eu vou fazer com este dia perfeito que Deus criou para mim? Aconteça o que estiver a acontecer na sua vida. É possível que você esteja a passar por momentos difíceis, mas hoje é um dia perfeito porque é o dia que Deus fez para si. Como é que você vai colocar esse tempo em prática? Vimos que Jesus é uma encarnação indispensável, mas também podemos ver que a adoção que temos nele, de sermos adotados como filhos de Deus, é uma adoção imerecida. O versículo 5 termina com estas palavras: a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção, então, é algo que nós recebemos mesmo sem merecermos. Jesus torna possível, pelo seu sangue, nós sermos adotados na família de Deus. Somos adotados na família de Deus e Ele é o caminho que torna isso possível. Primeiro porque Ele é Deus, porque Ele é homem, porque Ele é sem pecado e porque Ele cumpriu a lei. Todo aquele que se arrepende e recebe Jesus como Salvador já foi adotado na família de Deus. Tornou-se filho de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O nosso versículo diz-nos que isto é uma adoção que recebemos.
Nada fazemos para merecer ser adotados na família de Deus. É uma oferta gratuita estendida pela generosa mão de Deus. Todos aqueles que já são salvos devem agradecer a Deus frequentemente por terem sido recebidos na sua família. Segundo a lei de muitos países, o laço da adoção é impossível ser quebrado. Um pai pode recusar herança a um seu filho biológico, mas segundo a lei de muitos países, um pai que tenha um filho adotivo nunca lhe pode recusar a herança. É uma imagem bonita daquilo que recebemos quando nos tornamos filhos de Deus. Ninguém pode deixar algum dia de ser filho de Deus, nem Deus tira a herança a um daqueles que se torna seus filhos. É, de facto, um favor imerecido, apenas fruto da graça de Deus. Agora, se você já foi adotado na família de Deus, deve andar de forma digna do nome que recebeu. Era pobre, pecador perdido, a caminho de uma condenação no inferno, mas agora é filho do Deus Altíssimo e deve viver de forma a dar bom testemunho do nome que recebeu. Muitas famílias têm orgulho no seu nome e gostam de sentir que o seu nome vale alguma coisa. Nesta casa, nesta família, é assim que fazemos as coisas. Nesta família, esta família é conhecida por ser uma família de bem. Esta família é conhecida por ter boa palavra. Meus amigos, minhas amigas, se você faz parte da família de Deus, então viva para dar bom testemunho da sua família. Jesus é uma encarnação indispensável. Em Jesus recebemos uma adoção imerecida e Jesus também abre as portas para recebermos um Consolador interior. O versículo 6 diz: e porque sois filhos, por esta adoção, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Todos aqueles que são salvos têm então o Espírito Santo de Deus. Vemos então a Trindade de Deus, toda ela, as três pessoas da Trindade envolvidas no trabalho da salvação. O Pai recebe em adoção através da obra do Filho na cruz. E o resultado disso é que vem o Espírito Santo e habita na vida daquela pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo juntos na obra da salvação e da redenção. Aqueles que já são filhos de Deus têm, portanto, o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus em nós permite agora que tenhamos uma comunhão íntima com o Pai. Antes que não éramos recebidos diante de Deus por causa do nosso pecado, mas agora pelo Espírito Santo temos não uma comunhão qualquer, temos uma comunhão íntima. Diz que o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Esta expressão Abba é uma palavra em aramaico, que era uma palavra que podemos traduzir para a nossa língua, para a nossa cultura, como papá ou papai. É uma palavra de ternura que apenas pode ser usada entre um pai e o seu filho querido, o seu filho amado. Este relacionamento entre um ser pecador e um Deus santo antes era completamente impossível. Mas através, então, da vinda, da encarnação de Jesus, que cumpriu a lei e morreu em nosso lugar, se fizermos de Jesus o nosso substituto, somos adotados na família de Deus, recebemos o Espírito Santo e agora temos comunhão íntima com Deus. Temos no nosso relacionamento com Deus um relacionamento íntimo que nenhuma forma de tradicionalismo religioso pode dar.
Não existem cerimónias religiosas nem tarefas religiosas que nos podem dar o relacionamento que podemos ter com o Pai através do Espírito Santo. Uma coisa é rezar uma oração que foi escrita com antecedência e repetirmos aquela oração, entregarmos a Deus as palavras de outra pessoa. Mas outra coisa completamente diferente é termos uma conversa com Deus como alguém que conversa com o seu amigo. Meu irmão, minha irmã, precisamos de dar valor ao nosso relacionamento com Deus. Sabem, as melhores conversas de uma família são as conversas que essa família tem à volta da mesa do jantar. Também queremos desenvolver com Deus e sabemos que é possível esta comunhão tão bonita e tão íntima que é a comunhão de um filho com o seu pai. É triste quando alguém que se diz crente e deixa de ter uma vida de oração significativa. É triste quando passa-se dias e semanas sem que o crente se dirija ao seu pai para lhe dizer seja o que for. O nosso Salvador deu a sua vida na cruz, cumprindo aquilo que nós não conseguíamos cumprir. Através dele recebemos o espírito de adoção para termos um relacionamento pessoal e único. Devemos então procurar demonstrar com Deus uma intimidade e uma constância na nossa oração. Falar com Deus como partilhar com Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades. Deus agrada-se de nós e Deus quer ouvir a nossa voz. Quando falamos com Ele, podemos pedir-lhe que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê instrução e depois abrimos a sua palavra e procuramos aquilo que Deus tem para nos dizer. Meu amigo, minha amiga, você já foi adotado na família de Deus? Você já sabe que Deus é o seu Pai, que Jesus é o seu substituto e que o Espírito Santo de Deus existe no seu coração? Você já tem esta certeza? Se isto é verdade na sua vida, alegre-se, dê graças a Deus por isso. Se você ainda procura a salvação e ainda não tem a certeza que é salvo, pode arrepender-se hoje mesmo. Hoje é o dia ideal para você ir a Deus e ser salvo. Quem sabe você quer comunicar-nos: sim, eu recebi Jesus como Salvador. Por favor, entre em contato connosco. Gostaríamos de alegrarmos-nos consigo e dar graças a Deus pela melhor decisão que você pode tomar. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.